24 e 45 diz assim: sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa? Escute o texto. Para lhes dar alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo, a quem o seu Senhor, quando voltar, encontrar agindo dessa maneira. Olha que texto. Vou ler de novo. Quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo, a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mostrou que o estilo de vida hoje das pessoas tem 90% de chance de ser o seu estilo de vida na hora da sua partida. Essa pesquisa mostra que poucas pessoas mudam a sua vida ao decorrer da idade. O que você é hoje, você vai continuar sendo até morrer. Ou seja, poucas pessoas mudarão o que são ao decorrer da sua vida. Isso se dá ao fato que nós não somos acostumados a mudar de costumes. O que isso significa? Isso significa que como você vive hoje, será como você estará vivendo na ocasião do retorno de Cristo. Eu não estou falando de caráter, eu estou falando de estilo de vida. A maneira com que você está vivendo hoje, você tem 90% de chance de ser a maneira com que você estará vivendo quando Jesus voltar. Daí cabe a pergunta: se Jesus fosse voltar hoje, no dia 31 de dezembro, poucos minutos antes da virada do ano, como ele te encontraria? Dentro dessa pergunta eu quero fazer 3 reflexões básicas. A primeira reflexão: como estaria na ocasião do retorno de Cristo a minha vida com Deus? Como estaria o meu relacionamento com Deus hoje, no dia de hoje? Perceba você que a pesquisa sociológica e psicológica mostra que você praticamente não vai mudar o seu estilo de vida que você vive hoje na ocasião do retorno de Cristo. Do jeito que você vive hoje, praticamente você estará vivendo quando Jesus voltar. Percebe o que eu estou dizendo? Então a alegação, quando Jesus estiver prestes a voltar eu mudo, isso é errôneo. Então tem 3 perguntas reflexivas que eu quero que você entre no próximo ano pensando nelas. Primeiro, minha vida com Deus como está hoje? Praticamente ela estará também quando Jesus voltar. E a vida com Deus se resume a uma série de situações. Em primeiro lugar, seu devocional, sua vida de oração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, 23, diz que é pecado deixar de orar. Como está a sua vida de oração hoje? Realmente uma pergunta que não quer calar. Crentes que não oram conseguirão ser pegos e ser aceitos na ocasião do retorno de Cristo? Eu acho que não. Porque Jesus diz assim: vigiai e orai para que não caís em tentação. Jesus deixa claro que o crente que ora deixa de pecar e o crente que peca deixa de orar. Obviamente, se você não tem uma vida de oração eficaz e diária, você não vai conseguir ser achado apto no dia em que Jesus voltar. Isso pode ser hoje ou pode ser daqui 50 anos, 10 anos, não importa. Na realidade, para o crente não importa quando Jesus vai voltar, tendo em vista que o estilo de vida que você vive hoje será o estilo de vida que você estará vivendo na ocasião do retorno de Cristo. Como você vive hoje pode determinar se você vai subir com Cristo ou não. Você pode dizer amplamente, sem medo de errar: se Jesus voltasse hoje eu não subiria, ou eu subiria? Isso é uma pergunta interessante. Segundo lugar, a Bíblia diz que deixar de orar é pecado de desobediência. O apóstolo São Paulo, a Bíblia Sagrada sugere: orai sem cessar.
Crente que não ora está cometendo o pecado de Lúcifer, o pecado de Adão, o pecado da independência. Quando você não ora, você passa a seguinte mensagem para Deus: eu consigo me virar sem você. Quando você não ora, você está dizendo para Deus: você não precisa interferir na minha vida. Este ano que passou, você viveu como um crente genuíno, um crente de oração? Ou você tem estado aproveitando? Não, eu vou aproveitar que eu estou dirigindo aqui e orar. Eu já ouvi gente fazer esse comparativo. Não, eu oro quando eu estou no carro. Também serve. Mas a Bíblia diz que Jesus se retirava para orar. Nós nos retiramos para ir no salão de beleza, nós nos retiramos para ir ao shopping, nós nos retiramos para ir para viajar. Você precisa se retirar para estar com Deus. Oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Por isso que Leonardo Ravenhill teimava em dizer: o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. É inevitável que, se você não tiver uma vida de oração diária, você vai afetar a sua fé e o seu cristianismo e a sua santidade. Você não precisa ser espiritual para pregar, você precisa ser espiritual para orar. Muitos pregadores, grandes pregadores caem, mas eu não conheço homens de oração que caem. A oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Isso significa que a oração não é só o meio pelo qual eu consigo coisas de Deus, é como Ele também consegue algo de mim. Isso mostra também que a oração não é só falar com Deus, é também ouvindo. Poucas pessoas terão o prazer de subir aqui e pregar. Inclusive, eu quero dizer para você que é um prazer indescritível. Pregar, só quem prega sabe que é um prazer fora do comum. Mas poucos terão esse prazer. Poucas pessoas poderão pregar, mas todos podem orar. Você não precisa ser espiritual para tocar, não precisa ser espiritual para cantar, não precisa ser espiritual para pregar. Mas para orar tem que ser espiritual. Ninguém finge que é espiritual. Ele pode fingir espiritualidade, mas não que é espiritual. E você só consegue ser uma pessoa espiritual com uma vida de oração constante. E vai por mim, se você não orar, se você não tiver uma vida de oração, você não estará de bem com Deus. É pecado um crente não orar, é pecado de rebeldia, é pecado de desobediência, é pecado de desprezo da alma para com Deus. Deixar de orar é um convite a viver em incredulidade. Deixar de orar é perder a chave que abre os céus. Deixar de orar é a maneira perfeita de se afastar com Deus. Na realidade, deixar de orar é o maior antídoto de Satanás para te destruir. Inclusive, se Satanás destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Satanás não teme quando eu subo aqui para pregar. Satanás teme quando eu vou orar. Satanás não teme grandes pregadores, Satanás teme homens e mulheres de oração. Somente as pessoas que oram recebem visitas de Deus. Deixar de orar significa deixar de abastecer a alma com a alegria do céu. Você não sente saudade de Deus? Como está a sua vida com Deus? Como o Senhor te achará no dia em que Ele voltar? A Bíblia diz: bendito, bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar o achará assim, sábio e fiel. Sábio e fiel. A Bíblia diz: feliz é o servo que quando o Senhor voltar o encontrar dessa maneira. Que maneira? Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio? E aí Mateus 25:10 vai falar que o grande segredo e detalhe das 10 virgens, entre 5 loucas e 5 prudentes, eram que 5 eram loucas e as outras eram sábias. O que faz um cristão ser sábio é a comunicação que ele tem com Deus. Você realmente consegue ficar sem se comunicar com o seu Deus?
O muçulmano ora 5 vezes por dia, o judeu 3 vezes por dia, o budista 12 vezes por dia, o seixonoísta 18 vezes por dia, e o cristão, nós somos a única raça religiosa que tem um Deus vivo e não fala com ele. Pode um crente fiel deixar de orar? Segundo, dentro de como está a minha vida com Deus, meditação na palavra. Há 2 palavras que nós encontramos para meditação. Uma é meditar e a outra é meditação. Elas são encontradas somente no Velho Testamento 18 vezes. Por 18 vezes nós vamos encontrar no Velho Testamento a palavra meditar ou meditação. Há 2 palavras no hebraico que são traduzidas para explicar a palavra meditar e meditação. Não é nada místico do tipo... O que significa meditar ou meditação na Bíblia? As palavras são traduzidas, elas se encontram em Gênesis 24 e 63, e também Josué 1 e 8, e também Salmos 1 e 2, e a palavra é Hagar. Hagar é escrito com H-A-G-H-A, Hagar. Dado o contexto desses versículos aqui mencionados, significa meditar, significa ponderar, imaginar, falar, refletir, estudar, expressar, articular e falar consigo mesmo. Perceba você que quando a Bíblia ensina você a meditar na lei do Senhor, ela está dizendo tudo isso. Resumindo, a palavra meditar no grego significa ruminar. Ruminar é o ato que a vaca faz quando está comendo capim. Ela fica. Significa que quando você medita na lei de Deus, você tem que ponderar o que você meditou, imaginar o que está lendo, falar em voz alta, refletir, dizer e expressar. Aí você entende o que você está lendo. Perceba que a Bíblia não foi feita para ser lida, então, ela foi feita para ser estudada. Coisas como essas dá sentido, por exemplo, no outro sentido, no hebraico é ayak, que significa ponderar e conversar consigo sobre o que leu. Coisa de doido, né? Falar sozinho. Isso significa que ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, vai além de ler um capítulo. Você entende o que eu estou falando? Em Salmo 119, 11, o salmista diz assim: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Perceba você que o crente que não medita na palavra do Senhor, assim como o crente que não ora, cai. Agora você percebe porque nós temos uma crise de identificação hoje na igreja, de cristãos vivendo, sendo vítimas das suas recaídas, entra ano e sai ano, pecando e pedindo perdão e não conseguindo vencer as suas tentações e seus pecados. Está explicado. O crente não ora, mas gosta de pedir oração. Crente não lê a Bíblia, mas pede uma palavra de Deus. Pastor, me dá uma palavra. E agora tem as revelações do Facebook, todo dia, não sei se você percebe, tem uns que vai dizer: pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra de Deus para mim. Aqui no Facebook, irmão. Aí uns outros já te mandam assim: pastor, sou ovelha online. É a gota d'água ouvir um negócio desse, não é não? Ou seja, o texto aqui sugere que quem não medita na palavra de Deus, inevitavelmente irá viver caindo em pecado. É pecado deixar de ter comunhão com Deus em vida de oração e deixar de ter comunhão com Deus com a sua palavra. O Senhor, quando voltar, te encontrará assim. Terceiro, intimidade com Deus. Em Romanos 1:26 diz que por desprezarmos, conhecermos a Deus, saber quem Deus é, a intimidade de Deus, Deus entrega a esse crente que não se importa de conhecer a Deus,
Deus entrega esse crente a uma disposição mental depravada. Então perceba que o próprio fato do crente rejeitar a intimidade com Deus, ou não buscar a Deus como deveria, ele será entregue a entrar no nível de pecado do qual ele não vai conseguir se afastar mais. Ou seja, nós não podemos ignorar a Deus, agir com desprezo por sua presença em nossa vida. Deus não é um cachorrinho que fica ali do nosso lado, mas a gente continua fazendo as coisas como se ele não estivesse. Ou você passa o dia conversando com o seu cachorro. Tem gente que passa. Mas imaginamos ou agimos. O cachorrinho está ali, você age, você faz tudo que tem que fazer como se ele não tivesse. Agora perceba que até mesmo um cachorrinho, às vezes nós fazemos um carinho nele e tratamos ele. Como que você pode passar um dia todo sabendo que Deus está ali dentro do seu carro, dentro da sua casa, vendo tudo que você faz e não se comunicar com ele? Ignorar a presença dele. Ignorar essa situação. Em quarto lugar, o congregar na casa de Deus. Nós leremos sobre isso em Hebreus 1:25. O escritor de Hebreus diz o seguinte: não deixamos nossa congregação, escute isso, como é costume de alguns. Antes, exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vestes que se aproxima o grande dia. O escritor de Hebreus diz o seguinte: não deixe de ir aos cultos, e não deixe de alertar um outro irmão. Irmão, você está afastado da igreja. Não deixe a sua congregação e avise o seu irmão que Jesus está voltando. É isso que está escrito. Em 1 de João 1:7, João afirma a necessidade da comunhão com os irmãos, e sem isso se torna impossível até mesmo o perdão de pecados. João diz o seguinte: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Perceba que para o sangue de Jesus purificar o homem de todo pecado, em primeiro lugar, ele tem que andar na luz como Cristo na luz está, e em segundo lugar, ter comunhão uns com os outros. E para se adquirir essa comunhão uns com os outros, é necessário congregar. Você precisa de uma igreja, irmão. Você que não congrega, você está à beira do abismo. A Bíblia deixa claro que é pecado abandonar a sua congregação. Não, mas eu sou a igreja, eu não vou na igreja. Mas veja o que a Bíblia está dizendo. Em quinto lugar, estamos ainda dentro da primeira reflexão, que é como está a sua vida com Deus hoje. A obra de Deus. Tiago 4,17 afirma: quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Mas como devemos fazer a obra de Deus? Essa pergunta, exatamente essa pergunta foi feita pelos seguidores de Jesus em João 6:26 ao 28. E eles perguntaram para Jesus: mestre, o que faremos para realizar a obra de Deus? Para você entender a pergunta do versículo 28, você tem que entender o que originou essa pergunta. Então no versículo 26 diz: na verdade vos digo, que me buscarão, mas não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai selou. Jesus respondeu então: o que é a obra de Deus? Jesus está dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Jesus está deixando claro, e aí eu quero citar uma outra frase de Leonardo Ravenhill: uma vida só nós temos e em breve passará, e apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que é eterno. Jesus está falando que você deve trabalhar arduamente por aquilo que é eterno, o qual no final das contas, lá no reino dos céus, ele vos dará por herança, que o Pai já selou.
Esta é a obra de Deus. Se você quer trabalhar, correr, estudar e fazer tudo que tem que fazer, faça. Mas você vai conseguir conciliar o mundo com a obra de Deus. Se você não conseguir conciliar o mundo com a obra de Deus, qual você vai abandonar? Porque normalmente as pessoas nos procuram e dizem: pastor, não tenho tempo para a obra de Deus. Ela faz o caminho inverso. Então eu vou te dizer, aquilo que te rouba de Deus, te rouba Deus. Aquilo que te rouba de Deus, Deus vai tirar de você, inclusive a obra dele. Se a igreja te roubar de Deus, a intimidade com Deus, isso serve para pastores e obreiros, ele vai te tirar até a igreja. Deus não quer muito de você, ele quer tudo. Ou Deus tem tudo, ele não tem nada. Você tem feito a obra de Deus? Você tem servido a Deus de alguma maneira? Irmão, se você não consegue fazer aqui, você tem que fazer em algum lugar. Se você não quer fazer ou ser visto, vá para a rua, faça alguma coisa que vá somar na sua conta no grande dia. Jesus está dizendo: como está o seu trabalho na obra do Senhor? Ou você acha realmente que o Senhor te chamou para esquentar a cadeira? Para ser membro? Senhor Jesus, o Senhor me salvou para ser membro da igreja. Jesus chama discípulos. E não números, dados. Ele te chamou para ser um pregador do Evangelho. No que se consiste? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele por ele enviado. O que se consiste em crer em Jesus, então, se a obra de Deus é crer em Jesus? Basicamente duas coisas. Primeiro, a palavra crer vem da palavra grega epignosis, que significa pleno entendimento. Crer significa entender. Quando a Bíblia diz quem crer e for batizado, ela está dizendo quem entende. Você tem que entender para crer. Só o fato de entender já é crer. Você não precisa tentar ter fé quando você tem conhecimento. O próprio fato de entender já é o ato da fé. Ou seja, fazer a obra de Deus, em primeiro lugar, é entender as palavras de Jesus e praticá-las. Não é só entender, é colocar em prática o que entende. E aí Jesus vai dizer sobre a sua obra: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você tem feito isso? Você vai pregar o Evangelho, você prefere começar pelos seus parentes, seus vizinhos, ou prefere começar pela África? Porque sendo um cristão salvo, você tem que fazer a obra de Deus. Eu não sei como. Ou seja, ela dentro de uma estrutura, dentro de um templo, ou seja, no seu trabalho, mas você precisa fazer a obra de Deus. E a obra de Deus se resume em fazer discípulos das nações, pregar o Evangelho. Diga amém. Aleluia. Em sexto lugar, buscar a santidade. Hebreus 12:14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. A nossa comunhão com Deus se resume nessas coisas que eu estou te falando. A palavra santificação vem do termo grego agiazo, que significa separar o profano do sagrado. Você tem tirado o profano da sua vida ou você tem colocado o profano na sua vida? Vamos ver aqui, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Se você quiser eu leio, você não precisa abrir. Vamos ver o que diz aqui. 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e também a alma. Agora perceba que o apóstolo São Paulo fala que tem coisas que contaminam o corpo e tem coisas que contaminam a alma. O apóstolo São Paulo vai dizer: aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. 1 de Pedro 1,16 diz: pois está escrito, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Muitos dizem que Deus não exige perfeição de nós. Deus não, eu li um post na internet: Deus não quer que você seja perfeito, Deus quer que você seja sincero. Mentira. Olha o que é que Jesus fala em Mateus 5,48. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você pode não ser perfeito hoje, mas você tem que buscar.
Então essa conversa que Deus não quer que você seja perfeito é mentira. Jesus manda você ser santo e manda você ser perfeito. Pode não ser hoje, mas deixar que Satanás ponha na sua cabeça que você não tem que ser perfeito é mentira do diabo. A Bíblia manda você buscar a santidade e buscar a perfeição. Diga amém. Dentro desse primeira reflexão, se Jesus voltasse hoje, como ele me encontraria? De tudo que você ouviu, como está a sua vida com Deus? Sua intimidade, santidade, vida de oração, leitura da Bíblia, a obra de Deus. Jesus te encontraria, pelo menos tentando seguir o caminho certo, ou somente abandonando? Segunda reflexão, agora a coisa aperta, apesar que a primeira já aperta. Minha vida com a minha família, como está? A maneira com que eu lido com os meus familiares reflete em como eu estou intimamente com Deus. 1 de Paulo a Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Seja honesto consigo mesmo. O incrédulo herdará o reino de Deus? Veja o que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios 6 e 9. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior que o incrédulo. Você que é pai, você tem dado testemunho para os seus filhos, você cuida do seu filho, você dá tempo para o seu filho, você se preocupa com a fé dele, com a espiritualidade dele? Ou você é daquele tipo de gente que o filho fala, não quero ir na igreja, então não vai, filho. Você tem dado tempo para a sua família? Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Seus filhos têm orgulho de você? Você que é mãe, você cumpre seus afazeres de mãe, você limpa a sua casa, ou você é uma porca? Você é o tipo de gente que tem preguiça, se entrar dentro da sua casa, todo mundo fica com vergonha? Qual o exemplo que você dá para sua filha de dona de casa? Você é um tipo de mulher amada ou você é um tipo de mulher manipuladora? E quando sai de casa o marido fala, lá vai essa desgraçada, miserável. Você que é o tipo de marido que a aposentadoria sua é o terror da casa. Quando o marido vai aposentar, meu Deus, aposentou. Ô pai, tenha misericórdia de mim. Você tem educado seus filhos como a Bíblia manda? Ou você realmente pensa que bajular é dar amor? Você tem cuidado realmente da sua casa? Você se importa com seus parentes que não são convertidos? Você dá testemunho para a fé deles? Ou para a não fé deles? Você já percebeu que o mundo está de olho em você? Que o simples fato de ter um pai ou uma mãe convertida já significa que você deveria... Irmão, cuidado com o que vocês escrevem nos seus carros. Propriedade de Jesus. Eu vou te contar um testemunho. Eu estava em Santa Catarina, correndo para ir no culto. Parei na mão errada do sinal, eu tinha que entrar para a direita, eu estava no meio, tinha um camarada. Eu baixei o vidro do carro, olhei para ele e falei assim, posso entrar na sua frente? Todo mundo faz isso quando erra. Normalmente o que a pessoa educada faz? Claro. O camarada olhou para mim e disse, não. Falei assim, meu querido, se eu não entrar aqui agora, eu não peguei e entrei. O camarada passou na minha frente, me fechou e quase atropelou uma criança. Quando eu vi, sabe o que estava escrito no carro dele? Dirigido por Deus. Falei, lá vai um crente.